Quem é a Rosa de Saron e o Lírio dos Vales? É o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Abra sua Bíblia em Cantares, o Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 1. Enquanto você localiza o texto, de antemão quero expressar aqui minha gratidão a todos vocês que nos ajudam a compartilhar nosso conteúdo e nos ajudam da melhor forma possível, que é com a oração. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Capítulo 2, verso 1 de Cantares diz: Eu sou a Rosa de Saron, o lírio dos vales. Existem três interpretações as quais as pessoas se utilizam para extrair ensinos do livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos. Primeiro, que seria Deus falando para Israel de uma forma alegórica. Segundo, o esposo falando para a esposa de forma literal. E terceiro, Jesus falando para a igreja também de uma forma alegórica, onde fazem aplicações alegóricas acerca do relacionamento do noivo e a noiva. Mas veja só, amados irmãos, existe até hinos que afirmam que Jesus Cristo é a rosa de Saron e o lírio dos vales. Mas veja, quando analisamos o texto, no versículo 1, capítulo 2, verso 1 diz: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Então observamos aqui que é uma descrição da esposa e não do esposo. Se fosse do esposo, poderíamos até aplicar dizendo que seria o Senhor Jesus, mas é a descrição da esposa. Então o correto seria dizer que a esposa, ou seja, a igreja, seria a rosa de Saron e o lírio dos vales e não o Senhor Jesus Cristo. Aqui, eu sei que as pessoas se referem aqui à pureza, à sua beleza, à sua ternura, até eu entendo, mas de forma literal, que seria a forma mais exata de examinar esse texto, é um livro erótico, um livro que fala do relacionamento entre um homem e uma mulher, fala das núpcias aqui, isso é você ler o livro. Então, tem pessoas que fazem aplicação e acreditam assim, respeitamos, mas o correto, observamos aqui que é o esposo falando para a esposa de forma literal. E até no versículo 2, o esposo, ele afirma que a esposa é o lírio. Veja o que ele diz no versículo 2 do capítulo 2 de Cantares. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Ou seja, no versículo 1, ela afirma que é a rosa de Saron, o lírio dos vales. No versículo 2, ele afirma que ela é o lírio. Ou seja, então pela Bíblia podemos observar aqui que não é correto dizer que o Senhor Jesus Cristo seria a rosa de Saron e o lírio dos vales. Existem aplicações, né, de formas alegóricas, até respeitamos e compreendemos, mas o correto pela Bíblia aqui, pela descrição da esposa e pelo texto de Cânticos, capítulo 2, verso 1, especificamente também o verso 2, observamos aqui que é a esposa e não o esposo. Então vamos lá. Feito eu falei aqui, existem hinos, canções que falam a respeito disso. Quem nunca ouviu o hino Eram 100 Ovelhas? Veja o que aqui diz a estrofe do hino. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Eu creio que você já ouviu esse hino. Se não ouviu, só é você pesquisar aí. Onde é que está o erro aí, irmãos? A Bíblia não fala, né? Que ele deixou as 99 no aprisco e foi buscar a única perdida. Amados irmãos, a Bíblia diz em Mateus 22, 29, errais por não examinar as escrituras nem o poder de Deus. Então, o que é que diz o texto em Lucas capítulo 15, verso 4? Por que eu só está indo para esse outro lado? Para você entender que nem todo o hino está em consonância no que diz a palavra e tem erros. Não quero aqui deturpar a imagem dos cantores, compositores, mas fugiu no que diz as Sagradas Escrituras. Veja, Lucas 15, 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, não vai após a perdida até que venha achá-la. Então o texto diz que ele deixa as 99 no deserto. Já o hino fala que ele deixa no aprisco. Quem está certo? O hino é a palavra. Lógico que é a palavra de Deus. Até eu entendo a simbologia do hino aqui, o que o hino quer se referir, mas temos que ter cuidado. Assim são hinos que falam também que Jesus é a rosa de Saron e o lírio dos vales, quando o texto não fala. A descrição do texto, em Cânticos 2:1, diz que é a noiva. Ela diz, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E no 2, eu repito, quando Salomão diz, qual o lírio entre os espinhos, tal é minha amiga entre as filhas. Então, pela Bíblia Sagrada, podemos observar pelo texto que Jesus Cristo não é a rosa de Saron, lírio dos vales. Podem-se sim fazer aplicações alegóricas, até entendemos, mas o correto das três formas de interpretações, acredito que é o esposo falando para a esposa de forma literal. Pois aqui é um livro erótico, feito eu falei, o único livro da Bíblia erótico que fala acerca de relacionamento, fala das núpcias. Você pode ler todo o livro que você vai ver que as pessoas forçam muito a barra para dizer que é Jesus falando para a sua igreja ou Deus falando para Israel.
mas o mais correto eu creio, do meu ponto de vista, não quero dizer que eu estou certo, mas pela hermenêutica e também pela exegese, fazendo a exegese do texto, podemos observar que é o esposo falando para a sua esposa de forma literal. Espero ter ajudado você, que possamos, irmãos, a se ater a pequenos detalhes como esse aqui do hino Sem Ovelhas que eu falei para vocês. Um detalhe simples, que as pessoas afirmam que era no aprisco, mas o texto fala deserto, que tinha deixado as 99 ovelhas. Está vendo? Tome muito cuidado com os hinos que você escuta, com as pregações, seja que for, irmãos. Vá para a Bíblia. Eu não sou perfeito, não sou o dono da verdade, não tenho todas as respostas, mas eu prefiro me ater ao que está escrito. Como disse o apóstolo Paulo, não podemos ir além do que está escrito. Espero ter ajudado você. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua sugestão? Deixa aqui na barra de comentários, será um prazer ter sua interação aqui no canal. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço.